Olá! Vamos aprender um pouquinho sobre bem de família? Esse é um conteúdo bastante cobrado na prova da OAB e que aparece também muito na prática da advocacia, em questões relativas a execuções. Em execuções de dívidas civis, trabalhistas, o bem de família é impenhorável. Contudo, existem algumas exceções. Por exemplo, nos débitos relativos a alimentos. Vamos então entender um pouquinho sobre esse conteúdo? Acompanhe a aula de hoje então. Quando nós trabalhamos com relação à questão do bem de família, nós temos que entender que o bem de família, ele protege o direito fundamental à moradia. O direito fundamental à moradia, enquanto um direito fundamental social, é a forma de proteger que as pessoas tenham um lugar para residir com segurança, com todos os cuidados, né, garantindo então o mínimo que é necessário para que alguém possa ter dignidade, certo? Então a ideia da proteção do bem de família é justamente proteger este direito fundamental à moradia, colocando a salvo da penhora este imóvel onde o casal ou a família, ou enfim, a pessoa reside, protegendo então este direito. Só que o bem de família, ele classifica-se em bem de família voluntário e em bem de família legal. Então são duas as formas de bem de família que nós temos prevista na legislação brasileira. Com relação ao bem de família voluntário, ele está previsto no Código Civil, no artigo 1711 a 1722, e é a forma que se estabelece através da vontade do instituidor, seja por testamento, seja por escritura pública, é possível fazer incidir sobre até 1/3 do patrimônio líquido daquela família a cláusula de bem de família sobre um determinado imóvel e colocá-lo então a salvo da penhora, certo? Existem alguns requisitos com relação ao bem de família voluntário que a gente vai analisar então para poder entender a diferença desse bem de família voluntário e do bem de família legal, que é aquele previsto pela Lei 8.009 de 90 e que se vai incidir esta proteção sobre o único imóvel de natureza residencial daquela família. Então a lei torna impenhorável pelo fato, né, de que a família ou a pessoa reside naquele imóvel, certo? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o bem de família voluntário, este que é então instituído, certo? Então esta instituição do bem de família, prevista lá no 1711 e seguintes do Código Civil, tem que obedecer, como eu mencionei anteriormente, alguns requisitos legais. Então, que requisitos são esses? Tá? Primeiro, a instituição do bem de família voluntário pode acontecer ou por escritura pública ou testamento. E através desta instituição, ou seja, decorre sempre da vontade do chamado instituidor ou da família, né? Porque podem os cônjuges ou a entidade familiar instituir parte do seu patrimônio como bem de família, só que esta instituição com relação a um imóvel, para ficar protegido da penhora e garantir então o direito fundamental à moradia, não pode ultrapassar 1/3 do patrimônio líquido existente no momento em que é feita a instituição, certo? Mantidas as regras de impenhorabilidade do bem de família legal, pela Lei 8.009 de 90, certo? Então, tanto pode os cônjuges, como a entidade familiar, como também um terceiro, por testamento ou por uma doação
fazer incidir a cláusula de bem de família sobre um determinado imóvel, certo? Esta instituição de bem de família tanto pode acontecer sobre um bem que seja urbano, como também sobre um bem que seja rural, com todas as suas pertenças e os seus acessórios, certo? Bom, esse bem instituído como bem de família, para que incida esta proteção, como ela é voluntária aqui no caso do bem de família voluntário, nós precisamos que mais do que a instituição seja feita por testamento ou por escritura pública, que isto seja levado a registro na matrícula do imóvel, porque só assim nós teremos publicidade para terceiros da instituição desta cláusula protetiva, certo? E a partir do momento em que nós temos a instituição, esse imóvel passa a estar isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, ou seja, todas as dívidas que venham a ser contraídas após a instituição da cláusula de bem de família, aquele imóvel não poderá ser penhorado para responder por estas dívidas, certo? Contudo, existe uma exceção, tá? Existe uma exceção. As dívidas que sejam provenientes do próprio imóvel ou débitos de condomínio ficam excluídas desta proteção à empenhorabilidade. Então, mesmo que se faça incidir a cláusula de empenhorabilidade sobre o bem de família, no que diz respeito a dívidas de impostos, IPTU, por exemplo, ou dívidas relativas a condomínio, ele responderá, tá? Porque a proteção ela incide sobre o imóvel, salvo com relação a dívidas oriundas do próprio imóvel, ok? Importante a gente deixar claro essa questão aí. Essa proteção com relação à instituição do bem de família, ela vai durar enquanto viverem os cônjuges ou os companheiros, enfim, a entidade familiar, ou enquanto houverem filhos menores de idade, tá? Enquanto houverem filhos menores de idade. Então, esse é o período de duração da instituição do bem de família voluntário, certo? Tranquilo? Eventual levantamento dessa cláusula de bem de família só pode ocorrer com autorização judicial e comprovada a impossibilidade, né, da manutenção do bem nas condições em que foi instituído. Então, o juiz é que deverá autorizar o levantamento da chamada cláusula de proteção aí, certo? Só que ao lado do bem de família voluntário, nós temos o bem de família legal, que está previsto então lá na Lei 8.009 de 90. Tá? Esta Lei 8.009 de 90, ela dispõe sobre a empenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Tá? Então, no caso da Lei 8.009 de 90, a proteção vai incidir sobre o único imóvel que é de natureza residencial e que visa a proteção aí do direito fundamental à moradia, certo? Daquela entidade familiar. Tranquilo e sereno? Bom, ao contrário do que acontece no bem de família voluntário, que é instituído, na situação do bem de família legal, não existe qualquer necessidade de manifestação de vontade por parte da família, da entidade familiar ou de qualquer das partes.
É uma previsão legal, então. Então, nós temos que entender que a regra geral é a proteção a este único imóvel da família. Só que toda regra, obviamente, comporta algumas exceções. E no caso da Lei 8.009 de 90, as exceções estão dentro da própria lei, no artigo 3º desta lei. Então, o artigo 3º ele vai dizer que a impenhorabilidade, que é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, fica excetuada, ou seja, é possível a penhora quando o processo for movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a situação de imóveis que tenham sido adquiridos, por exemplo, pelo Minha Casa, pelo programa Minha Casa Minha Vida ou por qualquer financiamento habitacional. Ou seja, aqui o titular do crédito do financiamento, a Caixa Econômica Federal ou qualquer outro banco, qualquer outra instituição financeira de habitação que tenha sido a responsável pela liberação dos valores para a aquisição daquele imóvel, terá a possibilidade de, em uma execução, em razão do não pagamento das parcelas, penhorar o próprio imóvel. Então, essa é a primeira exceção que nós temos. O imóvel responde pela dívida originária do seu financiamento, ou do financiamento para a sua aquisição, ok? A segunda exceção que nós temos, e que é uma das mais utilizadas, como eu mencionei no início do vídeo, tanto na prática como também na prova da OAB, é a questão da execução movida pelo credor de pensão alimentícia. Então, não é possível a alegação em sede de execução de alimentos da impenhorabilidade do bem de família. Na realidade, não é que não possa ser alegada, até pode ser alegada a impenhorabilidade, mas ela não será procedente. Por quê? Porque consta lá no inciso 3 do artigo 3º da Lei 8.009 de 90 que a impenhorabilidade ela não será oponível quando for movida pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que com o devedor integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Bom, aqui uma situação bastante interessante de se comentar, que é justamente a hipótese do cônjuge ou companheiro que também seja proprietário daquele imóvel, mas que não seja devedor de alimentos. Isso geralmente acontece quando... vamos criar uma situação hipotética aqui, né? João deve alimentos para o seu filho. João contrai uma união estável ou casa com Maria, que não é a mãe do filho dele, certo? Durante o casamento ou da união estável, eles adquirem um imóvel, um apartamento. É o único imóvel que o casal possui. Vamos deixar claro, o devedor de alimentos é João. Então, no caso de uma execução deste débito, de eventual débito destes alimentos, poderá incidir a penhora sobre o imóvel que pertence a João, devedor, e Maria, que não é devedora. Só que como ficará nessa situação o direito de Maria? Nós temos a previsão lá no CPC, no artigo 843. Por quê? Porque o imóvel, um apartamento, uma casa, é indivisível, é considerado um bem indivisível. E aí o 843 do CPC, ele vai dizer que em se tratando de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Então, neste caso, poderá ocorrer a penhora, o bem será levado à alienação
e, uma vez alienado o bem, depositado o valor da alienação por parte do adquirente em uma asta pública, o valor, a metade, o valor equivalente à metade do bem será resguardado para garantia do direito de meação do cônjuge não devedor, certo? Voltando então lá para as exceções da Lei 8.009 de 90, né? Então quais são as possibilidades, os casos em que poderá ser penhorado o único imóvel de natureza residencial das partes, nós temos o inciso 4 do artigo 3º dessa lei, que diz que para a cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidos em função do imóvel familiar. Então é aquela mesma regra que acontece lá no bem de família voluntário. Com relação a débitos de impostos e condomínio provenientes do próprio imóvel, ele poderá ser penhorado. O inciso 5, para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Então, quando o próprio casal oferece como garantia hipotecária o imóvel, poderá ser então ele executado, penhorado. Por ter sido adquirido com produto de crime, ou para execução de sentença penal condenatória, ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Também poderá haver a penhora. E o inciso 7, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Aqui nós temos que entender, com relação a esse contrato de locação, que existe entendimento por parte dos tribunais superiores, especialmente com relação uma decisão do STF, né, quanto a esta possibilidade ou não de penhora do único imóvel de natureza residencial quando se trata de contrato de locação. Então, a regra que contém aí no inciso 7, por obrigação decorrente de fiança, então o imóvel do fiador pode ser penhorado quando ele for uma situação de locação. Só que aqui, pessoal, o STF entendeu que só cabe a penhora do imóvel do fiador, quando ele for fiador de locação residencial, certo? Quando se tratar de locação comercial, segue sendo impenhorável o bem de família do fiador, porque visa proteger o direito fundamental à moradia dele. Então, em casos de locação comercial, segue incidindo a impenhorabilidade. Esse é o entendimento do STF, a respeito do bem de família legal, ok? Só que existe uma série de outras teses aí quanto ao bem de família, né? Teses aí do STJ que são importantes de se mencionar, porque tanto podem aparecer na prática, como também na prova da OAB. A primeira questão que nós temos que falar é com relação à súmula 486 do STJ, tá? Por quê? Porque quando nós falamos em bem de família, lá o artigo 1º da Lei 8.009 diz que o imóvel residencial próprio do casal da entidade familiar, e depois no parágrafo único diz que a impenhorabilidade compreende o imóvel em que a família reside. Qual é a dúvida aqui? Imaginem que essa família tem um único imóvel, mas que é um imóvel grande e que eles passam por situação financeira difícil. Eles podem alugar este imóvel a terceiro e com o produto da locação alugarem um imóvel menor para residir e custear suas despesas de subsistência. Então, justamente sobre isso trata esta súmula 486 do STJ, que diz que é impenhorável o único imóvel de natureza residencial do devedor que esteja alocado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da sua família. Certo? Então, neste caso, mesmo locado a terceiros, segue incidindo a impenhorabilidade. Só que nós temos que lembrar que, ainda assim, nos casos do artigo 3º, poderá, é a exceção à impenhorabilidade. Então, poderá ser penhorado aí.
Tá? E com relação à questão do débito alimentar, que nós havíamos mencionado, existe uma tese do STJ no sentido de que esta impenhorabilidade ela não pode ser oposta pelo credor da pensão alimentícia contra, né, o credor da pensão alimentícia, seja por alimentos em razão de parentesco, de vínculo familiar, ou também de ato ilícito, tá? Qualquer das duas situações. Mais ainda, esta proteção da impenhorabilidade se incide não só com relação ao imóvel, mas também quanto a móveis que sejam indispensáveis à habitabilidade daquela residência, ou seja, geladeira, fogão, todos estes móveis têm a mesma proteção da impenhorabilidade. Só que vejam bem, se eu tenho na minha casa 2 geladeiras, uma delas é impenhorável, a segunda poderá ir à penhora, ok? Tranquilo? Outra questão bastante importante de se comentar é a questão da vaga de garagem, tá? Nós temos que entender o seguinte, ó. O que é impenhorável é o único imóvel de natureza residencial, tá? Então, o que constitui esse único imóvel? Quando é que a gente analisa essa existência de um único imóvel ou de mais de um imóvel? Pela matrícula do bem, tá? Pela matrícula do bem. Então, pessoal, olhem só, se eu tenho uma única matrícula em que está registrado o apartamento e o box de garagem, por exemplo, é impenhorável. Agora, se o meu apartamento está registrado na matrícula 1 e o box de garagem na matrícula 2, o box de garagem pode ir à penhora, tá? Esse é o entendimento do STJ, inclusive pela súmula 449. Né? Então diz que a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Tá? Uma outra súmula importante de se comentar é a súmula 364. Por quê? Porque esta súmula ela vai dizer o seguinte, ó, que a proteção, embora se fale em bem de família, não há necessidade de que exista uma família integrada por várias pessoas, porque a impenhorabilidade também vai proteger o único imóvel de pessoas solteiras, de pessoas separadas e de pessoas viúvas. Então não importa a forma de constituir família, até por uma questão da proteção constitucional, as várias formas de família que nós temos. Tá? Aqui que mais que nós precisamos falar, e acho que era isso com relação a essas teses aí do STJ no que diz respeito a bem de família, certo? Então é um conteúdo bastante cobrado, tanto na prática como na OAB, e eu espero que vocês tenham aproveitado aí os comentários do vídeo de hoje. Um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!